Olá, muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, acesse o portal guará.com, fique por dentro das informações. Empresários do setor de transporte apresentam propostas de demissão de cobradores de ônibus. Segundo o sindicato, risco de greve foi anunciado. Deixar mais de 16 famílias sem moradia. Lona do novo circo da cidade será reerguida por meio de ação conjunta entre o poder público. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje do Jornal da Guará começa falando sobre manifestações das classes trabalhadoras. O ano eleitoral tende a ser bem movimentado, principalmente com envolvimento, às vezes, aí dos sindicatos. Mas estamos iniciando falando sobre o trabalho dos motoristas e cobradores de ônibus aqui em São Luís. Ano passado tivemos uma paralisação da categoria, que acabou sendo resolvida com dinheiro, subsídio da Prefeitura de São Luís no sistema de transporte e também um reajuste salarial. Este ano, algumas empresas de transporte vêm apresentando atraso nos salários. E, mais uma vez, o clima é tenso entre patrões e empregados. Não se tem proposta e o Ministério Público do Trabalho intermediou hoje um possível acordo, que acabou não acontecendo. O estado de greve já está declarado e agora pode virar, de fato, mais uma vez, uma paralisação na cidade. São Luís enfrenta mais uma vez a possibilidade de greve de ônibus. Uma audiência entre o Sindicato dos Rodoviários e os empresários do transporte aconteceu hoje, mediada pelo Ministério Público do Trabalho. No ano passado, depois de 12 dias com o transporte coletivo totalmente paralisado na capital, os rodoviários conseguiram 5% de aumento no salário. Agora, eles exigem reajuste de 15%, R$ 800 no ticket alimentação, plano de saúde e a volta dos cobradores. Esse momento hoje é para nós encontrarmos um meio de avançar nas negociações, uma vez que o Sindicato das Empresas não apresentou qualquer proposta de reajuste salarial. Veja bem, nosso pedido é de 15% sobre salário, R$ 800 de ticket de alimentação, mais um dependente no plano de saúde, a redução da jornada de trabalho. E também uma pauta fundamental, que é o retorno dos cobradores. A resposta dos empresários para as reivindicações não é positiva. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte, a chance de um novo reajuste para a categoria é nula, por conta do prejuízo causado pelo aumento do combustível nos últimos anos. A realidade é que nos últimos 4 meses houve vários aumentos de combustível, de um volume muito alto, então a dificuldade hoje das empresas de cumprir, inclusive o que foi acordado em outubro, está muito grande. Então existe uma impossibilidade de fazer qualquer ganho salarial nesse momento. Então essa discussão, a nossa esperança é que todos os protagonistas desse serviço sentem e encontrem uma solução, que não seja uma paralisação para a cidade. Segundo os rodoviários, os funcionários de pelo menos 6 empresas de transporte estão com seus salários atrasados, alguns em até 4 meses. Caso as novas reivindicações não sejam aceitas, poderá acontecer uma nova greve. A partir de amanhã, a empresa Planeta já deverá amanhecer com seus funcionários de braços cruzados. A audiência de hoje foi mais um passo para as partes chegarem a um acordo, mas os rodoviários deixam claro o que vão fazer caso não forem ouvidos. Bem, se eles já conversaram com vocês e não tem nenhuma proposta, eu estou esperançoso com a casa, né, que chamou a gente, notificou a gente e ver se arranca alguma coisa desses caboclos. Se não, nós sabemos o que fazer. A paralisação. Olha, esta reunião que você acompanhou na reportagem da Giovana Cury aconteceu pela manhã. E no início da tarde de hoje, a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários emitiu uma nota com informação muito assustadora, uma proposta por parte dos empresários de demissão em massa de cobradores. Aniele Pimentel tem essas informações. Olá, Hugo. Olá, você aí de casa que acompanha o Jornal da Guará. No início da tarde de hoje, o Sindicato dos Rodoviários emitiu uma nota que demonstrou de forma bem direta toda a revolta da categoria
como relatou muito bem a Giovana durante a reportagem. Mas essa revolta, Hugo e você aí de casa, não é só pelo reajuste de 5% oferecido como contraproposta, não. Vejam só, na verdade, essa contraproposta, que não chega nem perto dos 15% pedido pela classe, veio como uma condição. Tanto o reajuste de 5% e o reajuste no valor do ticket de alimentação só vão acontecer se a entidade concordar com a demissão em massa de todos os cobradores do sistema. A gente sabe que houve uma redução significativa no número de cobradores e são os motoristas que fazem esse papel. E isso já vem gerando uma série de conflitos entre as categorias. Pelo visto, essa confusão ainda vai bem longe e provavelmente teremos sim uma nova paralisação. Vamos aguardar até amanhã. É com você aí no estúdio, Hugo. Obrigado, Daniele. Enquanto havia esse debate entre trabalhadores do sistema de transporte, empresários, a Prefeitura de São Luís, com o intermédio do Ministério Público do Trabalho, hoje aconteceu aí um grave acidente na Avenida dos Franceses que resultou em 29 pessoas feridas. Uma das vítimas está em estado grave. Esse acidente envolveu 2 ônibus coletivos e 2 veículos de passeio. Informações dos populares que vivenciaram esse fato apontam que um dos ônibus colidiu na traseira de outro coletivo e bateu em outros 2 carros de passeio. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando atendimento aos feridos, alguns com traumas e ferimentos nos membros inferiores, superiores e traumas na cabeça. Destas, 9 transportados pelo Corpo de Bombeiros e 20 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU. Uma mulher chegou a ficar presa entre as ferragens. Foi resgatada por agentes dos bombeiros. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que está prestando todo o apoio necessário e apurando as causas do acidente envolvendo estes 2 ônibus do sistema de transporte de São Luís, que aconteceu na manhã desta quinta-feira na Avenida dos Franceses. Ainda de acordo com essa nota, a SMTT, os veículos envolvidos no acidente, com a data de fabricação 2016 e 2020, passaram por vistoria técnica realizada pela Secretaria em 2021 e 2022, no último dia 26 de janeiro. Hora do Jornal da Guará seguir para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre a outra categoria. Foi às ruas reivindicar direitos com os professores da rede estadual e municipal aqui de São Luís. Eu volto já. Voltamos e os professores da rede estadual de ensino realizaram um protesto aqui na capital. A categoria cobra do governo do estado do Maranhão um reajuste salarial de 33,24%, com base na portaria assinada pelo presidente da República. Essa manifestação teve início pela manhã, com a concentração no bairro do São Francisco. Os professores afirmam que, além do pedido de reajuste salarial, a categoria também protesta por não ter sido colocada a gratificação dos professores que trabalham em situação de risco. Outro motivo de protesto é a implantação do novo ensino médio. A manifestação dos professores da rede estadual ocorrida na manhã de hoje serviu para fazer exigências em relação à lei do piso e à lei do Estatuto do Educador, que, segundo eles, não estariam sendo cumpridas pelo governo do Maranhão. O governo Flávio Dino concedeu um reajuste somente para os professores que ganham abaixo do piso em 2020. Para a grande maioria dos educadores, o reajuste foi de 5%, isso em 2020. Em 2021, por conta da Lei Complementar 173, que trata aí dessa questão da emergência gerada aí pela pandemia, não houve reajuste salarial para a nossa categoria. E por conta de tudo isso, nós estamos agora iniciando um movimento que visa assegurar esse direito, dentre outras pautas de reivindicação da categoria. Uma das reivindicações é que o reajuste estadual seja equivalente ao piso salarial nacional. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro aumentou o piso em 33,24%, mas o governo do Maranhão só vai reajustar em 8%. Uma das justificativas é a falta de orçamento, só que a própria lei ela garante as condições orçamentárias para o cumprimento anual do reajuste. Só para nós termos uma ideia, se nós pegarmos as transferências do Fundeb para o Maranhão do ano de 2020 e compararmos com o ano de 2021, nós vamos ter um acréscimo de mais de 400 milhões de reais. Isso é significativo. Portanto, necessariamente as condições orçamentárias são favoráveis para
o governo do Maranhão cumprir com a lei. Apesar de ser pauta dos professores da rede estadual, diversos outros educadores, inclusive do município, se juntaram à manifestação. Essa é uma pauta da categoria de professores, 33,24% é o valor que foi anunciado pelo governo. Então, os governadores e os prefeitos precisam garantir esse reajuste aos profissionais, precisam respeitar a lei do piso. Os manifestantes dizem que este é só o começo de um movimento maior em busca do reajuste adequado. Caso não consigam um acordo com a Secretaria de Educação do Maranhão, o caminho é iniciar uma greve geral. Caso o governo do estado insista em violar esse direito básico, que é o direito de correção do piso da nossa categoria com repercussão em toda a carreira, muito provavelmente a categoria vai enveredar para a greve geral. Olha, e o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, atendeu a solicitação feita pela produção da TV Guará, gravou um vídeo esclarecendo alguns pontos. Veja só. Reitero que nós já concedemos esse valor de 8% de reajuste para todos os profissionais da educação e o reajuste de 33% ele é atinente a todos os profissionais de educação de outras redes do Brasil que ganhavam abaixo do piso. No Maranhão, conforme decisão judicial já amplamente divulgada e com base no que o próprio MEC já estabeleceu, é um valor para apenas os professores que ganhavam abaixo do piso. Nós, aqui do Maranhão, pagamos um dos melhores salários do Brasil, temos grande orgulho disso, de pagar em dia. Esse valor, se nós fôssemos conceder o reajuste para todos os professores, com esse patamar de 33%, impactaria mais de 600 milhões de reais. O Fundeb, nós recebemos 1 milhão e 700, 100% dele vai para pagamento de professores e o Tesouro ainda tem que aportar recursos. Nossa folha é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então nós não suportamos esse reajuste de 33%. Se não bastasse isso, esse fator que nós já pagamos acima do piso nacional, o valor do Fundeb não foi reajustado em 33%. Logo, nós não temos recursos financeiros para pagar esse reajuste no valor de 33%. Então, além da questão jurídica, que nós já pagamos acima do piso, nós não temos recursos financeiros. O Fundeb não foi reajustado para suportar esse reajuste de 33%. Contudo, reafirmamos nosso compromisso de contínua valorização, de contínuo diálogo para os profissionais de educação da rede estadual do Maranhão. O Maranhão concedeu 8% de reajuste salarial para todos os professores da sua rede estadual, antes mesmo da definição do reajuste do piso nacional para os professores da educação. Registro que o valor de 33,24% de reajuste é para o piso nacional dos professores. E o Maranhão já paga bem acima do piso nacional, que é o valor de R$ 1.900 para professores de 20 horas, e o Maranhão já paga R$ 3.400 para os professores de 20 horas, e para os professores de 40 horas, cujo piso é de R$ 3.800, o Maranhão já paga R$ 6.800. Então, o Maranhão já paga acima do piso nacional. E repito, mesmo antes desse reajuste, para aqueles que ganham abaixo do piso, o governador Flávio Dino já havia definido este percentual de reajuste de 8% para todos os profissionais de educação, assim como para os demais servidores públicos da rede estadual. Bom, hoje nos comentários da política nós vamos destacar esse movimento reivindicatório feito pelos professores em ano eleitoral. Recebendo aqui Marcos Saldanha, nosso comentarista. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. É preciso que esclareça, né? Existem vários pontos e a gente começa com uma batalha que é recorrente, as fake news. Pois é. Pois é, Hugo, é uma questão importante e é preciso que você aí de casa entenda, afinal de contas a educação ela é responsável por toda e qualquer mudança que se deseje, que se almeje. Bom, o que acontece? Primeiro ponto é que a gente tem de fato uma guerra de narrativas. Existe o governo, a narrativa do governo, que é recorrente já há alguns anos, existe a narrativa do sindicato, que inclusive recentemente se reposicionou nessa batalha, mas que por algum tempo não representou os interesses de toda o professorado, teve muitas críticas, apesar da reeleição, da recondução do grupo no poder. E existe um grupo também que é minoritário, mas que agora, com esse movimento, ganhou
ganhou muita força. A gente vê, por exemplo, o professor Antonísio dando entrevistas nas redes sociais, mobilizando junto com outros professores um movimento forte e com muita coerência, na verdade, nas suas reivindicações. É preciso que a gente entenda isso exatamente onde está a raiz da questão. Veja só. O salário do professor, ele de fato, ele vem defasado há muitos anos, há 7 anos. E é claro que esse aumento escalonado, diga-se de passagem, 4% mais 4%, ele sequer corresponde à defasagem da inflação, que é 10%. Nós estamos falando da inflação somente nesse ano, e não de 7 anos no acumulado. Então essa é uma questão que torna legítimo já esse movimento de insatisfação. A gente reconhece e sabe, por exemplo, que o governo do estado, ele complementa o dinheiro que recebe do Fundeb. E é muito fácil, por exemplo, o governo federal anunciar um aumento de 33% em cima do piso, mas fazer com que municípios e estados paguem. Ano passado não houve sequer aumento nesse repasse e para esse ano a previsão é de só um aumento de 2% a mais do Fundeb. Ou seja, o Bolsonaro, ele de fato concedeu o reajuste dos servidores, cumprindo uma lei e um pleito que era dos professores, diga-se passagem, uma pauta de esquerda. Durante muitos anos essa foi uma bandeira da esquerda. Só que na prática, ao conceder, ele não viabilizou estados e municípios para cumprirem isso. É fato que estados e municípios teriam que complementar com recursos próprios para poder atender essa demanda. Agora há que se entender uma outra diferença. Há um salário que é pago. Uma coisa é você ter o que nós chamamos de vencimento, e esse vencimento é abaixo do piso. E outra coisa são as gratificações que não são parte do vencimento da pessoa. Ou seja, ela não incorpora esse vencimento. Então, a questão da narrativa, ela precisa ficar claro e transparente exatamente nessa questão. E quando se fala de um salário de R$ 6.800, você não está falando que todos os professores ganham esse valor. Nós estamos falando de um salário de um professor 40 horas com gratificações de escola de tempo integral e já com algum tempo na casa. É diferente de um professor que tem 20 horas no início de carreira. Então é importante que a gente faça essas considerações para poder entender. Ou seja, Hugo, a gente reconhece, por exemplo, que o governo ele deu passos largos, ele avançou muito. Por exemplo, o Escola Digna, programas sociais, o Escola Digna. Dentro dos povoados. Né? Exatamente. Escolas que foram recuperadas, que estavam sem condições nenhuma, isso é indiscutível. Implantação de escolas de ensino médio em municípios que não tinham, eram arcados ou pelo município, ou então o aluno ele tinha que se deslocar para outras cidades, viajar 30, 50, até 80 quilômetros da zona rural para a cidade, isso acontecia. Há também um avanço na escola de tempo integral e nos IEMAs, com refeições de qualidade, gratuita para esses alunos, ou seja, houve um avanço indiscutível nos últimos tempos. Até mas mesmo isso... nessa leitura de gestão, né? Sim, apenas, claro. Sem essas trocas constantes de secretários dentro da Esse pasta. é um outro ponto. Raramente a gente tem, e nos últimos anos teve uma permanência, uma longevidade tão grande de um gestor e um programa com continuidade à frente de uma pasta. Isso tudo a gente reconhece e considera, mas também reconhece como legítima a pauta dos professores que estão insatisfeitos, e é importante que em ano político eleitoral nós já tivemos, nós estamos falando de só na ilha de São Luís de 7 mil educadores, de um total de 40 mil em todo o estado do Maranhão. Isso envolve famílias, isso envolve alunos, isso envolve um número muito grande. O professor é um grande formador de opinião e, no mínimo, merece que tenha transparência nas informações, nos dados e mesa de diálogo sempre aberta com honestidade para conversar e resolver o problema. Marcos Saldanha, obrigado pela participação. Uma ótima noite. Para nós todos. Bom, a gente segue para o intervalo daqui a pouquinho, voltando e falando sobre o Circo da Cidade. Volto já. Bom, voltamos aqui no Jornal da Guará e agora falando sobre uma reportagem que trata sobre disputa por terras. O fato é que a história está acontecendo na cidade de Balsas, envolve o povoado Bom Acerto. No meio dessa disputa, 16 famílias e a justiça tentando resolver o problema. Segundo uma das partes, a terra em questão foi invadida. Com uma nova liminar nas mãos, João Felipe Miranda, filho de um ex-prefeito da cidade, mais uma vez expulsa as famílias da comunidade. A nova decisão, que suspende a proteção possessória concedida
aos moradores em maio do ano passado partiu do juiz Douglas Ayrton. Esse conflito começou em 2020, quando as 16 famílias foram obrigadas a saírem de suas casas. Tudo acabou sendo destruído. Segundo o Ministério Público, a comunidade, que fica a apenas 50 quilômetros da sede de Balsas, já existe há 5 décadas. Nós temos uma grande preocupação quanto a esta nova decisão, tendo em vista que o grupo, majoritariamente, das pessoas de Bom Acerto são de pessoas idosas, são de pessoas extremamente vulneráveis e que desde agosto de 2020, quando sofreram o primeiro despejo, diga-se de passagem, um dos despejos mais violentos da história do Maranhão, eles não mais conseguiram reconstruir suas vidas. Muitas pessoas da comunidade de Bom Acerto hoje vivem sob pés de caju, vivem sob lonas e dependem da ajuda de doações de mantimentos, de alimentação, de roupas. É uma grave violação dos direitos humanos. O autor do pedido de desapropriação alega ser dono de uma área de mais de 8.000 hectares, incluindo Bom Acerto. Para a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Maranhão, a ação está cheia de irregularidades. A primeira delas é que uma decisão liminar, quando um juiz toma a decisão liminar, é porque ele precisa ter todos os elementos para a concessão de uma decisão rápida como essa, né? A liminar, o nome está dizendo, é preliminar, é no início, né? Na porta do processo. Para ele tomar uma decisão tão drástica como essa, ele precisaria ter muitas provas de que essa comunidade era uma comunidade invasora e não uma comunidade porceira. E existe uma dificuldade enorme do Poder Judiciário do Estado do Maranhão de distinguir essas duas coisas. Geralmente os proprietários se aproveitam disso para apresentar argumentos confundindo as duas coisas. São coisas tecnicamente diferentes, não é? Um porceiro, ele tem a qualidade da posse legítima, da posse qualificada, que dá origem inclusive ao Instituto do Usucapião. Um invasor não tem essa qualidade. Então, uma comunidade que está há mais de 60, está desde a década de 60 numa área, não é? Ela está, nesse caso específico, ela chega nessa área antes mesmo do proprietário. Certo. Então, como é que você vai dizer que uma comunidade como essa está invadindo uma determinada área? A Secretaria Estadual de Direitos Humanos vem acompanhando o caso e dando suporte às famílias que, mais uma vez, podem ficar desabrigadas. A Secretaria de Direitos Humanos ela acompanha o caso por meio da COECV, que é a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Pela COECV, esse caso ele precisa tramitar, ele precisa ter uma manifestação da comissão que vai tentar obter os meios consensuais, não violentos para a resolução do conflito. Toda e qualquer requisição de despejo, de remoção forçada no estado do Maranhão, que envolvam comunidades, principalmente comunidades tradicionais, como é a comunidade de Bom Acerto, elas precisam passar por essa comissão, fazer trabalho de mediação de conflitos, para evitar, inclusive, o uso desnecessário de força policial. No momento, as famílias permanecem no local e aguardam uma decisão da justiça, mas o clima por lá é de muita tensão e medo. A situação está agora muito perigosa, porque com a decisão recente do desembargador Douglas Amorim, a proteção possessória foi eliminada, não é? E sem a proteção possessória, a situação deles volta ao estado anterior, em que o proprietário passa a ter a pretensão de entrar na área e de utilizar a área como proprietário, como se proprietário legítimo fosse, não é? Então, há uma situação de risco agora, porque inclusive a comunidade tem denunciado que logo após essa decisão já apareceram pessoas lá, né, a mando do proprietário, pressionando eles a desocupar a área. Máquinas já apareceram para poder destruir as benfeitorias que estão sendo reconstruídas com muita dificuldade desde 2020, data do último despejo. E agora uma boa notícia, um termo de compromisso inicial define aí as diretrizes e ações para o retorno do Circo da Cidade. Esse documento foi assinado entre representantes do movimento Cadê o Circo,
a Secretaria de Cultura do município e por meio do secretário Marco Doilib. A lona do novo circo da cidade será reerguida por meio de ação conjunta entre o poder público, representantes do CAD, os Cadê o Circo e também do Conselho Municipal de Cultura. Uma agenda periódica será organizada com o objetivo da realização de debates e definições sobre aspectos fundamentais. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. A gente se encontra amanhã, na sexta-feira, 18h45. Tchau.